Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer a gravação da aula do dia 29 de junho de 2026, uma vez que ela foi suspensa pela faculdade em razão do jogo, né, do Brasil na Copa do Mundo de 2026. O jogo vai acontecer às 14 horas e a faculdade, né, ela deu uma determinação de não haver aula nesse dia. Mas ela determinou também que os professores façam uma gravação, do conteúdo da aula e poste no AVA, né, para os alunos. Bom, então o que que eu pensei? Tendo em vista que a gente vai ter o exame institucional no dia 30, né, que é terça-feira, a aula é 29, segunda-feira, eu achei por bem fazer uma revisão da matéria, né, dos alunos. Aí ela vai ficar disponibilizada e os alunos vão poder, então, consultar esse material para alguma forma de revisar a matéria e se preparar para o exame institucional. Agora, eu estava verificando, né, a matéria e como eu vou cobrar a matéria toda, eu vou fazer a cobrança, né, das últimas matérias, né, que a gente deu. Então, eu achei por bem, para até poder dar tempo, nós fazemos a revisão a partir da fase decisória. Porque a fase instrutória, eu acho que ela foi bem explorada, a gente trabalhou bem a fase decisória, perdão, a fase instrutória, né? Ficamos bastante tempo nela, fizemos algumas avaliações em relação a essa fase instrutória, e a fase decisória, né, já foi mais ao final, e aí eu acho interessante que a gente faça uma revisão dela, uma vez que, né, tiveram muitas coisas que aconteceram, feriados, e aí as aulas ficaram picadas, então eu vou partir dessa ideia de fazer essa revisão com a fase decisória para frente. Tratar aí da sentença, coisa julgada e da rescisória, que foi a última matéria, tá? Muito bem, vou compartilhar aqui o material para a gente começar. Vamos começando a tratar da fase decisória. Estamos aqui gravando, só confirmar a gravação. Está tudo gravando, áudio, vídeo, tudo me ouvindo, tranquilo, né? Tudo bem? Então, vamos continuar com o compartilhamento, compartilhar novamente. Isso, beleza. Bom, a fase decisória, né, que é essa parte de sentença e decisões judiciais, né? Eu falo muito em sala e acho importante sempre, né, que vocês saibam e tenham em mente que a fase decisória, as decisões judiciais, né, não se resume apenas em sentenças, né? Então, nós temos também como decisões judiciais as decisões interlocutórias, né, e também os acórdãos. E a gente tem também decisão, né, monocrática do relator, ou seja, aquela figura que vai trabalhar lá nos tribunais, né? Então, o relator é essa figura aqui, né? Ele trabalha lá no tribunal, ele dá uma decisão unipessoal. E o acórdão, né, é o julgamento proferido pelos tribunais superiores, ou por órgãos colegiados, porque no caso do juizado especial, a gente tem o acórdão, né, da turma recursal e não é um tribunal superior. Mas, gente, frisando aqui novamente, e isso é importante até para a formação de vocês, o conceito de sentença e decisão interlocutória, que são as principais decisões que nós temos dentro dos processos, né, na primeira instância. Claro que o acórdão é uma decisão também muito importante, assim como, né, as decisões monocráticas do relator,
Mas no dia a dia, né, que a gente está aí na labuta do dia a dia do direito, a gente lê muita sentença e decisão interlocutória. Pois bem, a partir disso, então, eu já falei para vocês que há um conceito de sentença no artigo 203 do CPC, no parágrafo primeiro, e também no parágrafo segundo do mesmo artigo 203, né? Lá no 203, parágrafo primeiro, ele fala que sentença, pronunciamento que o juiz encerra o processo com ou sem resolução de mérito, colocando fim à fase do procedimento comum e também extinguindo a execução. Então, lá pelo CPC, sentença é quando o juiz extingue o processo com base no 485 ou no 487, né? Colocando fim ao processo com ou sem resolução de mérito e também extingue a execução. Esse é o conceito de sentença. E decisão interlocutória, ele já define como sendo, né, a pronunciamento que não se enquadre no parágrafo primeiro, ou seja, que não encerre o processo com ou sem resolução de mérito. Mas eu falo isso para vocês que essa decisão, perdão, esse conceito, ele não é um conceito tecnicamente correto, né? Juridicamente, ele até é o conceito que está no Código de Processo Civil, mas tecnicamente ele deixa a desejar. Por quê? Aí eu vou de cara aqui, ó, mencionar o artigo 354, porque tem decisão interlocutória que o juiz também extingue o processo com base no 485 e no 487, né? Aqui está 489, mas é 487, que é o julgamento com resolução de mérito, tá? Então, o que acontece? A gente tem essa possibilidade dessa decisão interlocutória baseada nesses artigos, né? Também. E aí, a sentença, né, no conceito de CPC, está dizendo que sentença é quando o juiz extingue com sem resolução de mérito e decisão interlocutória é quando não se enquadra naquelas hipóteses. Entretanto, aqui, ó, o próprio artigo 354 do CPC traz aqui uma decisão interlocutória que o juiz extingue com ou sem mérito ali, com base no 485 no 487. Então, diz lá, ó, ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no 485 no 487, inciso 2 e 3, que é aí, né, refere-se à prescrição e homologação de acordo, o juiz proferirá a sentença. Parágrafo 1. A decisão que se refere ao caput pode dizer respeito apenas à parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo do instrumento. Então, o 354, ele está tratando aqui do julgamento, né, conforme o estado do processo. Se vocês olharem lá no CPC, a ordem desse artigo, né, cronológica dele, ele está dentro, né, da fase ainda depois da fase postulatória, né, que o juiz tem que tomar algumas providências preliminares, ele toma essas providências e ele também verifica da possibilidade da extinção do processo conforme o estado que se encontra. E aí, se o juiz pegar o processo e verificar que tenha prescrição ou decadência, ele extingue o processo. Ou, se há uma renúncia do autor em relação ao direito dele, ou um reconhecimento por parte do réu, ou mesmo um acordo, ele também vai extinguir o processo, que são com mérito, que são as hipóteses do artigo 2 e 3. E o 485, ele pode fazer isso, né, a qualquer momento, analisando aquelas hipóteses do julgamento sem mérito, que são questões processuais, que estão lá no 485. Então, tá aí. Só que o parágrafo único desse artigo fala, olha, a decisão que se refere ao caput pode dizer apenas a parcela do processo. E aí o recurso será impugnável por agravo do instrumento. Então, o juiz ele pode, por exemplo, reconhecer que existe uma ilegitimidade de uma parte e, portanto, em relação a um determinado pedido ali, ou um determinado, né, objeto, ele pode extinguir o processo.
mas o processo continuaria. Por exemplo, né, se o processo também tem parcelas, como falo 356 também, incontroversas, né? Existe uma ação de indenização pleiteando danos morais e danos materiais. Os danos materiais, eles são incontroversos, né? O autor reconhece o valor, o réu também. O autor pede um valor, o réu reconhece esse valor. E aí fica a discussão para o dano moral. Então, em relação ao dano material, ele é incontroverso. Ele sendo incontroverso, não há por que né, o juiz não extinguir já em relação àquele pedido. Então, se há um pedido, tem vários pedidos, mas se dentro de um deles não tem controvérsia, o juiz já pode extinguir aí o processo. Mas ele vai continuar com o dano moral. Então, na hipótese do 356, do 485, do 487, inciso 2 e 3, o pedido lá de danos materiais está prescrito. Aí o juiz vai e extingue. Mas o processo vai continuar em relação ao dano moral. Ou o réu reconhece ali, né, que é um pedido controverso, dano material, o valor, e é uma decisão interlocutória que vai ser utilizável, então, se for recorrer ao agravo de instrumento, sentença, o recurso é apelação, que já falamos isso. Outros exemplos aqui, ó, a decisão que indefere parcialmente a petição inicial, né, nessas hipóteses, reconhece a decadência ou a prescrição, que exclui um litisconsorte, decisão que julga parte do mérito de forma antecipada, né? Tudo isso são decisões parciais do processo, né? O juiz não está decidindo todo o pedido, todos os pedidos. Às vezes ele está resolvendo um pedido só, mas o processo continua. Portanto, esse conceito do artigo 203, parágrafo primeiro, ele é um conceito que deixa ainda a desejar. Eu já expliquei isso aí para vocês, que né, até acho que ditei o conceito, ou né, não me lembro do material que foi disponibilizado, desse conceito que o Didier traz, que eu acho muito interessante. O Fred Didier, então, ele fala que sentença deve ser o pronunciamento pelo qual o juiz, analisando ou não o mérito da causa, né, ou seja, 485 ou 487, põe fim a uma etapa cognitiva, né, de conhecimento, ou executiva mesmo, do procedimento de primeira instância. Ou seja, a sentença, quando o juiz encerra a sua função jurisdicional de primeira instância, num processo cognitivo, né, que tenha lá o conhecimento, independentemente do rito, se é o rito comum, se é o rito especial do juizado, ele encerra aquela etapa ali. Ou mesmo o próprio processo de execução, né, em primeira instância. Isso é uma sentença, em primeira instância. Então, se o juiz ele dá uma decisão e ele não encerra aquela etapa, ou melhor até dizendo, ele nem encerra, apesar de falar etapa, né? Ele não encerra a sua função, no caso, a decisão ali, embora seja até uma sentença, ela é natureza de interlocutória. No recurso ao agravo do instrumento e não sentença, porque o juiz ainda vai continuar com a sua função. Então, em todos esses exemplos que eu falei aqui com vocês, isso é que acontece, né? Nesse caso de sentenças, que são parciais, e, portanto, apesar né, de ser até denominada como sentença, aquela decisão é natureza de interlocutória. Por isso que a gente não pode definir sentença com base só nesse conceito do CPC. A gente tem que analisar a natureza da decisão, a natureza daquela decisão ali. E aí, a partir da natureza dela, verificar se é interlocutório ou não. Um exemplo que eu sempre falo também com vocês
É uma sentença de recuperação judicial ou de falência. Na recuperação judicial, a sentença que concede a recuperação, a que concede, ela pode estar sujeita ao recurso do agravo do instrumento, embora seja uma sentença. Mas por quê? Porque, na verdade, ali inicia o processo de recuperação judicial e o juiz vai continuar atuando naquele processo. A recuperação ela tem um procedimento, né, prévio, que é o processamento dela. Então, o juiz dá uma decisão autorizando o processamento e depois ele dá uma sentença concedendo ou não. Se ele concede, o trabalho dele continua em juízo, recuperação judicial, com todos os incidentes que a recuperação venha a ter. Se ele, por exemplo, indefere ou nega, né, o pedido de recuperação, aí viraria até uma falência, né? Aí extinguiria ali aquele processo e então entraria um recurso de apelação, porque ele acabaria mesmo com o processo. A mesma coisa na falência. Se o juiz declara a falência, decreta a falência, ele continua a sua função, porque os credores vão fazer a habilitação ainda dos créditos. Então, ele continua a sua função. Ele encerrou uma etapa, mas ele continua a sua função. Que aí sim, a partir da sentença, é que eles estão efetivamente em recuperação, em falido, né, o devedor, no caso, da falência. Aí, neste caso, então, é o que acontece. E dessa forma, é essa a ideia, né? O recurso é o agravo. Se o juiz extinguisse o processo de falência, né, assim, ó, não defiro, não vou conceder, não vou decretar falência, aí o credor, ele acaba a função dele, a etapa dele, o credor, então, teria que recorrer por apelação. Bom, mais à frente vocês vão estudar também cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença é uma outra etapa, né, do processo. Aí é um processo de execução, né, título judicial, mas a etapa de cognição o juiz encerrou. É claro que ele vai também continuar no cumprimento de sentença, né, que é a execução do título judicial, mas é um outro processo, um outro procedimento, não é mais cognitivo, é de execução. Enfim, tá? Espero que vocês tenham bem em mente esse conceito de sentença e de decisão interlocutória. Aí é uma questão até de prática processual para quem for exercer, né? A função, seja qual profissão, como advogado, e porque na hora de fazer o recurso, né, analisar bem aquele recurso. Isso acontece nos problemas, né, na prática. Bem, o Alexandre também Freitas, né, traz aí, põe fim a um módulo processual, né, como falei. Ele encerra ali a etapa dele. Cumprimento de sentença é um outro módulo, né, uma outra etapa, mas aquela de cognição ele encerrou. A decisão interlocutória, né, o juiz resolve uma questão sem pôr fim ao procedimento em primeira instância. Então é isso. Extinguiu aqui um litisconsorte, o mérito, parcialmente. Então é isso, tá? Pense numa ação de alimentos, também de alimentos, quando o juiz defere os alimentos provisórios. Né? Ele deferiu os alimentos provisórios, pronto, então não tem, né, problema. Vai continuar o processo. Ele resolve uma etapa ali, mas continua. Bom, acórdão, né, são decisões proferidas pelos tribunais, aí no 204, né, colegiado, por órgão colegiado pelos tribunais, mas lembrando aí que eu falei do juizado especial, né, que atua o recurso para o juizado especial. Ele não vai para o tribunal, né, porque é primeira instância, ele vai para a turma recursal, e aí é um acórdão também, já que é um órgão colegiado. E as decisões monocráticas ou unipessoais do relator, né, o relator, também já falei isso com vocês algumas vezes, que é aquela pessoa que recebe o recurso lá no tribunal, faz um relatório, e conforme o artigo 932 do CPC, em alguns casos, ele pode, né, fazer a decisão, ele pode dar uma decisão monocrática. Tá? Então, é isso aí, né?
Monocrática unipessoal. O relator pode dar provimento ao recurso, negar provimento, não conhecer do recurso, ele pode fazer isso tudo aí. Até aqui, né? Ele pode decidir sozinho, tá? Remessa necessário, tudo, tá bom? Então, aqui, ó, não conhece determinado recurso, o artigo 932 tem essas hipóteses, né? Enfim, homologa a autocomposição, indefere totalmente uma petição inicial de uma ação de competência originária. Bom, é isso, tá, gente? Definição de sentença e decisão interlocutória que eu acho mais importante. As outras aí, né? Acórdãos e decisão monocrática no pessoal, eu acho que é mais tranquilo. Até quando vocês estudarem recurso, vocês também vão ver novamente essas decisões que a gente vai falar com vocês. Tá? Bem, aqui, meramente, né, uma definição de que é uma sentença definitiva e terminativa, que nós já falamos, a terminativa é aquela que o juiz julga sem resolução do mérito, está aí prevista no artigo 486 do CPC, 485 do CPC, e a decisão definitiva é aquela de mérito do artigo 487. Vamos dar uma examinada. Ó, tá aqui 4, sim. Tá? A gente, acho que eu já vi, falamos a respeito disso com vocês, né? Sobre o artigo 485, né? São as hipóteses que tem lá no 485, não vou repetir aqui, quando o juiz extingue sem mérito, né? Então, tá questões levadas em conta sobre ilegitimidade, interesse, coisa julgada, falta de citação, litispendência, né? Pressupostos processuais, enfim, né? São aquelas do 487, são das três hipóteses, como acolhe ou rejeita o pedido do autor, ou também ele acaba rejeitando o pedido, ou perdão, alegando a prescrição da decadência, que é o inciso 2, e também homologando o acordo, o reconhecimento do pedido, né, renúncia do direito definitivo. Agora, um tema importantíssimo, né, dentro de estudo de decisões judiciais, vale para toda decisão, mas, assim, vamos focar mais na sentença, é sobre essa questão dos elementos dessa decisão judicial, ou requisitos, como alguns chamam, né, previsto no artigo 489 do CPC, e os elementos, né, da decisão judiciais essenciais são relatórios, fundamentos e o dispositivo, né? O relatório, né, conterá os nomes das partes, identificando o caso, com a suma do pedido, da contestação e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo, né? Relatório é aquilo, fazer um relato do caso, todo um resumo, normalmente cai na mão lá do assessor, do estagiário. Lembrando que nos juizados especiais cíveis, falei isso em sala, o relatório ele é dispensável, né? O relatório é dispensável. O inciso 2, os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito, né? Aí, gente, fundamento é um requisito essencial de uma decisão judicial, de toda decisão judicial, e aí o fundamento, ele é a motivação do juiz, né? Ele vai resolver várias questões no fundamento. O fundamento é muito importante numa decisão judicial, porque é um fundamento que, inclusive, a gente utiliza para recorrer da decisão judicial, né? No fundamento, é naquilo que o juiz analisou que a gente vai recorrer da decisão dele. Então, é uma motivação que ele vai dar, uma justificativa da decisão dele e vai fundamentar. E a sentença sem fundamentação é uma sentença nula, né? Aliás, qualquer decisão. Então, fundamentação da decisão é um elemento judicial, é um elemento consistente na indicação das razões que justificam juridicamente a conclusão a que se tenha chegado. Este é um ponto essencial. Fundamentar é justificar que a decisão precisa ser legitimada democraticamente. Isto é, a decisão precisa ser constitucionalmente legítima.
Para isso, é absolutamente essencial que o órgão jurisdicional, ao decidir, aponte os motivos que justifiquem constitucionalmente aquela decisão, de modo que ela possa ser considerada a decisão correta para a hipótese. E esses fundamentos precisam ser apresentados substancialmente. Afinal, se os direitos processuais fundamentais, como o direito ao contraditório, o direito à igualdade, têm de ser compreendidos em sua dimensão substancial e não uma dimensão meramente formal, o mesmo deve se aplicar ao direito fundamental de uma decisão fundamental. Então, Alexandre Câmara Freitas aqui, né, falando sobre isso. Bom, em resumo, a fundamentação, ela é uma decisão muito importante e obrigatória, né? Toda decisão sem fundamentação é nula. A fundamentação ela tem duas finalidades, né? Uma endoprocessual, que é exatamente essa, a gente utilizar a fundamentação para recorrer da decisão do juiz, e a outra é uma fundamentação extraprocessual, né? Que a gente só verificar se está gravando, que de vez em quando ele dá uma pergunta, está gravando sim. A outra função, a extraprocessual, é um controle, né, político que a gente tem, né, que toda vez que se tem uma sentença, ela tem um efeito, e quando não é segredo de justiça, todo mundo tem o direito de examiná-la, e então é uma forma de a gente analisar como o tribunal vai decidindo. Um controle, vamos dizer assim, né, político, em tese, né, para saber qual é a posição dos julgadores. Essa é uma função. E ainda o processual é mais importante, que ela para dentro do processo, que é a gente utilizar, né, para poder fazer o seu recurso. Bom, a sentença sem fundamentação é nula, mas é difícil a gente ver uma sentença sem fundamentação. Muito raro, né? Contudo, gente, o parágrafo primeiro do artigo também 489, ele traz aqui algumas hipóteses em que a sentença vai ser considerada como não fundamentada, né? Uma sentença não fundamentada, que é exatamente as hipóteses do parágrafo primeiro aqui, ó. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que. Aí tem seis hipóteses. Nós já analisamos essas hipóteses, vamos dar uma lida nela. Se limitar a indicação, a reprodução ou paráfrase de ato normativo sem explicar as suas relações com a causa em questão e ou questão decidida, né? Por exemplo, justificar interesse público, hipossuficiência, tá, mas onde que está o interesse público no caso ali ligado, né? Porque por conta do interesse público julgo improcedente o pedido. Mas onde está isso, né? Relacionado ao caso, tá? Então, é essa a hipótese, o juiz tem que justificar que, né, por que está aquilo. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência. Aqui, né, também são conceitos que a gente abre, né, por exemplo, defiro lá por faltar os requisitos, defiro a tutela provisória por faltar os requisitos, né, a fumos boniuros o periculum in mora, mas tem que explicar, né, onde que isso está incidindo. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, né? Então, também são motivos ali que não justificam especificamente naquele caso, mas, como eu falei até ali sobre uma justificativa sobre falta, carência de ação, mas e aí? Onde que isso entra no caso em questão? O quarto, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Aqui, os argumentos deduzidos tanto pelo autor pelo réu. Se ele, pelo autor, se ele acolheu um só, já basta, e pelo réu também. Mas se ele nega, né, o pedido do réu, ele tem que analisar todos. Então, ele não enfrenta. Esse aqui é um dos motivos que, muitas vezes, gera aí um recurso com base em falta de fundamentação. Invocar precedente ou enunciado sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, né? Não mostra ali exatamente o que, que é, junta lá uma jurisprudência, mas não se fala onde que ela se aplica.
e deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a distinção, distingue. Aqui é o distinguish, aqui é o overruling, né, que a gente fala. Enfim, não tendo ciência de qualquer uma dessas hipóteses, conferindo aqui de novo, está gravando, tá? Se conferir, se incidir qualquer uma dessas hipóteses, também pode alegar que a sentença não está fundamentada, devidamente fundamentada, ou uma fundamentação deficiente, né? Vamos dizer assim, tá? Bom, então, assim, é fundamental, né, para ser redundante, ou seja, toda decisão judicial tem que estar fundamentada. Não pode existir decisão judicial sem fundamentação e nem com fundamentação deficiente. Quando vocês estudarem recursos, a gente volta nisso aí também. E, por fim, o último elemento importante, né, é o dispositivo, que é a conclusão. O juiz vai resolver as questões principais que ele submeter, julgar procedente ou improcedente. Tá? Bom, então é isso, né? Os elementos da sentença. Vamos seguir em frente, que tem outros temas, né? Outros dois temas. Os capítulos da sentença, né? Ah, isso aqui é um tema, acho que tranquilo, né? Em relação aos capítulos. Os capítulos do dispositivo quase sempre contêm várias decisões, então, tem várias decisões. O juiz tem três pedidos, ele julga o pedido A, o pedido B procedente, o pedido C improcedente, ou o contrário, você pode recorrer somente de um desses pedidos, né? Tá? Então, você pode recorrer de todos os capítulos da sentença, ou você pode recorrer apenas de alguns capítulos da sentença, ou de nenhum, né? Tem muito a critério aí, enfim, né? Você analisar, tá? Mas é isso que são os capítulos da sentença. Classificação das sentenças. Aqui é uma classificação, um tema que eu acho muito importante também revisar. A gente tem uma classificação da sentença com relação ao conteúdo e resolução ou não do mérito. É isso que, isso que eu falei que a gente ia analisar, né? O conteúdo ali, do mérito ou não. Nós analisamos em sala. Eu, né, depois não vou nem me ater tanto a isso, não, porque eu acho que a gente tem mais para frente outros temas. Aí é o seguinte, é, nós temos aí duas doutrinas, né, duas correntes, aliás, doutrinárias, que falam que existe a teoria ternária e a teoria quinária, né? A ternária, aqui é uma classificação, existem três espécies de sentença, claramente declaratória, constitutiva, condenatória, e a quinária entende que são cinco, tá? Além dessas duas aqui, teria a sentença ainda executiva e as mandamentais. Prevalece a teoria ternária, como eu falei, sentença meramente declaratória, né? Ou seja, entre o juiz só para o juiz declarar ou não uma relação jurídica, ou falsidade ou não de um documento, que é lá do artigo 19 do CPC, ou uma sentença constitutiva, né? Divórcio, por exemplo, uma sentença constitutiva até negatória, né? Uma ação de investigação de paternidade, né? Uma ação constitutiva também, quando confere a paternidade, constitui uma relação jurídica, né? Constitutiva, ela cria, extingue ou modifica uma relação jurídica. E a condenatória, né? Pagar, fazer, entregar, né? Então, assim, prevalece a teoria ternária, porque entende-se que as executivas e as mandamentais estariam incluídas dentro dessa aqui, tá? Aí, a outra classificação, resolução de mérito, foi o que a gente falou com vocês, né? Já lá em cima, o artigo 485. Mas aqui, gente, eu acho importante, porque dessa classificação, o mais importante é esse aqui, que você entra com uma ação, ou para declarar somente o direito, para condenar, para constituir. Você pode fazer as três juntas, né? Então, é isso daí, tá? É, então, depois dos elementos da sentença, né? A gente tem essa parte e, e a classificação agora com resolução não de mérito, 485, né? Todas as hipóteses, não vou falar delas aqui,
Acho que isso não vai ser relevante também até para a prova. Então, a gente teria todas essas aqui, tá? Que mais? Que mais? Aí, 487, que é com resolução de mérito, né? No 487, a gente já tem a sentença com resolução de mérito. Tá gravando, tudo bem. Por isso que toda hora eu volto, tá, gente? Só para conferir que o Zoom, é a hora que ele avisa para a gente quando não tem ninguém, se eu quero continuar, né? Então, senão ele para a gravação. Pessoa, eu estou gravando, estou achando que estou gravando, não grava, né? Vamos seguir. Vou compartilhar aqui. Bom, então é isso, tá, gente? Não tem que ter muito, estudamos bastante isso, 485, 487, né? São três hipóteses. Aquela o 354 só trata das duas, porque ele julga extinto o processo ali, né? Antecipado, conforme está do processo, melhor dizendo, né? Requisitos da decisão judicial, né? Princípio da congruência, da distrição, da correlação da decisão judicial. A gente falou muito sobre isso, né? A decisão judicial tem que estar correlata ali, congruente com o pedido, né, do autor. Ela tem que ser adstrita ao que o autor está pedindo, né? O juiz não pode julgar ultra, citra ou extra petita, né? Tá vendo? 141, o juiz decidirá o mérito nos limites, né, propostos pelas partes. 492, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantia superior ou em objeto diverso do que foi demandado. A decisão deve ser certa, ainda que resolva a condição, relação jurídica condicional. Bom, aí a gente tem uma congruência interna, né? Que é essa aqui, perdão, externa, né? Que é o efeito externo da sentença. A decisão ultra petita, decisão extra petita ou citra petita. A decisão ultra petita é aquela que vai além do processo do pedido, o juiz extrapola, né? O juiz ele vai além, né? Ele é isso mesmo, ele extrapola, né? Ele acrescenta, né? Ele dá mais do que foi pedido. A extra petita, né? O juiz julga completamente fora do que foi pedido e a cita petita é aquém do pedido. Aqui, normalmente, a gente anda com embargo de declaração, né? Porque há uma omissão, o juiz deixou de analisar algum pedido. Então, pedido dano moral, dano material, ele só analisou o dano moral, esqueceu do material. Então, aqui é a quem. Aqui, o que ultrapassa é que pode ser questionado e nulo, só o que ultrapassa. Aqui, ele vai ter que acrescentar, e a extra petita, ele dá coisa completamente diferente. Você pediu lá para o autor entregar um bem, e ele dá para o autor condenar, né? Condena o autor em alguma coisa. Então, seria isso. Importante também ter essa noção, tá? Isso é muito importante para vocês. Bem, já em relação à questão, tá gravando bonitinho, a gente já tem mais de meia hora, né, de aula, então, já em relação à interna, a sentença tem que ser certa, né, o juiz não pode dar sentença condicional, clara, coerente, né, e líquida também, né. Então, certeza ali, clara, se a sentença não for certa, nem clara, nem coerente, dá uma obscuridade, uma contradição, uma omissão, a gente entra com embargo de declaração. E líquida é apurar o quanto devido, né? A regra geral é essa, embora em alguns casos o juiz, quando tem um pedido genérico, ele possa proferir uma sentença ilíquida, exceto o juizado especial que não admite sentenças ilíquidas. Bom, se depois da propositura da ação algum fato constitutivo ou modificativo do direito influir no julgamento, caberá ao juiz tomar em consideração. Aí propôs a ação, mas surgem fatos novos, né, modificativos, ele vai levar em consideração, tá? No momento de proferir a decisão. Se for um fato novo, ele vai ouvir as partes, inclusive deixando até as partes produzirem provas, que aí sim justificaria, né, a juntada, por exemplo, de provas documentais. Falamos muito sobre isso. O juiz pode modificar, né, também a sentença, pelo juiz sentenciante, e
Falamos sobre isso. A sentença forma também uma hipoteca judiciária, que seria uma forma de gravame, que isso aí vai ser interessante quando estudarmos, vocês estudarem processo de execução, né? Então, teve a sentença judicial, você pode pegá-la, levá-la ao cartório, registrar na matrícula do imóvel. Quando você começar a fazer a execução, se o réu não pagar, se aí o devedor, né, o executado, você já garante um bem dele ali para pagamento da dívida, tá? E aqui um modelinho de sentença, né? Eu disponibilizei para vocês, o relatório, fundamentação, o dispositivo. Nem, para quem não tem, não faz estágio, né? Todo mundo está fazendo, não sei se já viu sentença, nem sempre vem assim, né? Bem clarinho, bem fácil, né? É escrito dispositivo, não vem escrito, o juiz vem discorrendo, relatório, depois ele entra na fundamentação e dispositivo. Mas, para vocês terem uma ideia. Bom, perdi muito tempo com decisório, vamos lá agora para outro tema que eu acho interessante, né? Que foi muito explorado, mas, né? Tem sempre problema, que é a coisa julgada. É, coisa julgada aqui, ó. Vamos lá para a coisa julgada agora. É, os últimos temas lá, como nós falamos com vocês. Bom, a coisa julgada ela é um efeito, né, da decisão judicial, né, de uma sentença de mérito. Uma sentença de mérito transitada em julgado, né? A função da coisa julgada é assegurar que os efeitos decorrentes das decisões judiciais não possam mais ser modificados, se tornem definitivos. O princípio da jurisdição, né, a definitividade, é fenômeno diretamente associado à segurança jurídica, né? A ideia da coisa julgada é isso, quando o conflito é definitivamente solucionado. A jurisdição ela tem a função de trazer a pacificação social e, por conta disso, a pacificação social é isso. Ele vai, olha, questionou na decisão, vocês procuraram o judiciário, eu vou resolver o conflito e está decidido, transitou em julgado, não cabe mais discussão. Essa é a regra, né? Tem ação rescisória, que é exceção, que a gente vai até tratar aqui com vocês um pouquinho. Então, é um instituto que integra, né, o direito fundamental à segurança jurídica segurado em todo o Estado democrático de direito, encontrado expressamente, né, na Constituição Federal. É isso, né, gente? Eu sei que o Poder Judiciário tem muitas mazelas, né, muitas falhas, mas a decisão justa ou injusta, ela é de acordo com a nossa perspectiva de vitória ou derrota, né? Se a gente ganha, ela é justa. Se a gente perde, ela é injusta, né? Tem que ser justo ao devido processo legal. E aí, essa é a função da coisa julgada, né? Aí, falamos muito, né? Coisa julgada, a espécie, a material e a formal. O que nos interessa é a material. O que é formal, né? É a imutabilidade dentro do próprio processo. Formal está ligada quando há uma extinção do processo sem mérito. Então, é possível que, na maioria das vezes, ingresse novamente, né? Salvo algumas exceções, lá do 486 do CPC, que as partes têm que cumprir um requisito, mas fora isso é possível entrar de novo. Mas se transitar em julgado ali e não recorrer daquela decisão sem mérito, opera a coisa julgada formal, o efeito dela é só ali, mas pode entrar de novo. A material, não, né? A material envolve a formal. É a indiscutibilidade da decisão no processo em que foi proferida e também em qualquer outro processo, né? Então, a coisa julgada material, o efeito dela transcende, né, tudo, né? Transcende ali o, o que era formal, ou seja, você não pode mais discutir o que estava naquele processo e também em qualquer outro processo, né? Não vai ser possível. Então, ela transcende, ela ultrapassa ali, né, as fronteiras daquele processo. A imutabilidade se opera dentro e fora do processo, né? A decisão em seu dispositivo cristaliza se tornando-se inalterável. Trata-se da eficácia endo e extraprocessual, ou seja, dentro e fora do processo, tá? Que é o que nos interessa, né, para estudos. Interessa estudo da coisa julgada, é isso. Pressupostos da coisa julgada material.
falamos muito disso, né? A decisão jurisdicional. Ah, já entrou com um procedimento administrativo disciplinar, já foi julgado, já passou prazo de recurso, fez coisa julgada. Assim, tem até pessoas, autores que defendem, sim, a coisa julgada administrativa, mas ela sempre pode ser discutida judicialmente, a maioria das vezes, tá? Assim, 99% das vezes, né, gente? A administrativa, você entra com uma ação no INSS em fé, não cabe mais recurso, né? Fez coisa julgada lá, material no INSS, fase administrativa, mas entra na judicial. A gente tem as questões no futebol, no esporte, e eu acho isso até bem complexo, né? Por exemplo, que os tribunais, né, desportivos, eles impedem você discutir decisões, assim, eles não impedem, mas se o clube for e discutir uma questão de uma decisão administrativa em um tribunal desportivo, eles punem o clube, né? A justiça pode rever, mas eles punem, né? Tem alguns poucos clubes entram na justiça por conta disso, porque a punição que eles sofrem é grande. A discussão aí do Flamengo, né, de campeão de 87 ou não, foi parar no STF, né? Aí foi para a justiça decidir. Então, tem gente que fala que há e tem essas questões, mas de uma forma geral, não, né? Essa questão da justiça desportiva seria uma exceção, mas enfim, é discutível isso e tem que ser decisão jurisdicional. É preciso que haja decisão de mérito, né? Claro, tem que ser uma decisão com base no artigo 487 e também de mérito fundado em cognição exauriente, né? Eu já falei que a cognição exauriente é aquela cognição em que há o contraditório, né? Então, cognição sumária é que o juiz decide sem ouvir a parte contrária. Exauriente, ele ouve a parte contrária, o contraditório, né? Tem sentença, tem direito contraditório. Então, uma decisão liminar, numa tutela de urgência, é uma decisão de cognição sumária. Então, não faz coisa julgada. Então, por exemplo, uma decisão de alimentos provisórios não vai fazer coisa julgada. Ela pode ser modificada a qualquer tempo, né? Como ela pode ser modificada, aí a gente não faz coisa julgada, material. Tem que ser cognição exauriente, tem que ser a sentença. A tutela definitiva é que faz coisa julgada material. É que se sujeita a coisa julgada material. A tutela provisória não se sujeita. O caso de liminares, né? Elas não se sujeitam. Tá? Bom, é isso, os requisitos. Efeito da coisa julgada. Isso aqui é interessante, né? Coisa julgada impede nova decisão. Efeito negativo e impeditivo. Esse é um efeito comum da coisa julgada. É isso. Se uma questão principal foi decidida e há sobre ela a coisa julgada, eu não posso propor uma nova demanda com a mesma questão principal, né? Eu não posso levar a questão principal para ser questão principal em outro processo. Ah, né? É pai, ué. Não vou discutir isso de novo. A propriedade foi definida, né? A posse. Pronto, eu não posso discutir aquilo ali novamente. Então, esse é um efeito impeditivo dela, é um efeito negativo que impede que ela seja rediscutida, né? É impeditivo. Agora, tem um efeito positivo dela, que é interessante, né? Mas algumas vezes eu tenho a coisa julgada e me vale dela como fundamento de outra demanda. Às vezes eu proponho uma demanda e o fundamento da minha demanda já é uma coisa julgada. Então, o fundamento, né? Tá? Então, eu vou propor lá uma ação e já tem como fundamento a coisa julgada. Muitas vezes ela é usada como fundamento. Exemplo, uma ação de investigação de paternidade em que foi reconhecida a paternidade. Tempo depois ingressa com a ação de alimentos contra o pai. A ação de alimentos é uma outra demanda distinta da primeira, mas que fundamenta na coisa julgada da paternidade. O pai não pode discutir mais a paternidade, né?
Então, a questão principal foi filiação. Na ação de alimentos, a questão, né, incidente, filiação é questão incidente. É um efeito positivo, você não vai discutir mais. Ah, eu não. A ação de alimentos já foi discutida a paternidade. Aqui é só alimentos. Então, o efeito positivo é isso, né? Que ele impõe ali, olha, já foi decidido, então não é questão a principal, é questão incidental, incidente, mas já foi discutida. Tá? Você utiliza da coisa julgada para uma questão incidente e se transforma em outra questão, em outra ação, em questão incidente. Né? É isso daí. Numa situação em que a coisa julgada é utilizada com fundamento de outra demanda, o juiz da segunda demanda tem que levar a coisa julgada em consideração. Ele vai ter que partir do pressuposto já a paternidade estabelecida. É o efeito positivo dela. A coisa julgada terá que levar em consideração isso, o efeito positivo. Outro efeito da coisa julgada, isso é muito interessante, né? O efeito preclusivo, né? Ou efeito preclusivo, eficácia preclusiva. Aqui está no artigo 508, né? No dia fala, ó, a coisa julgada torna aquilo que poderia ter sido deduzido e repelido, mas não foi, aquele que poderia ter sido alegado, mas não foi, reputa-se alegado e rejeitado. É como se o juiz tivesse alegado e rejeitado aquilo que você queria alegar, propor e não propôs. Aquilo que você teria de apresentar e não apresentou. É como se tivesse apresentado e tivesse sido negado. Porque a ideia é a imutabilidade, então, olha, eficácia preclusiva. Não se discute mais isso, esse caso. Todas as provas foram apresentadas, não, sim, acabou. Poderia ter alegado, transitada em julgada a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Né? A eficácia preclusiva poderia ter sido deduzido. Fatos posteriores à coisa julgada, fatos que acontecem depois, estão fora da eficácia. Tá? Obviamente, se o fato é posterior, não dá para incluir. Pode até alterar a coisa julgada, porque não falamos de coisa julgada, falamos em algo que aconteceu. Quando a gente fala de coisa julgada, algo que já aconteceu. Naquele momento era isso que havia acontecido. Agora, uma observação, e eu falei isso aí com vocês em sala, que o efeito preclusivo não atinge todas as causas de pedir que pudessem ter servido para fundamentar em juízo, mas tão somente a causa petente que, de fato, embasou o pedido apresentado pelo autor e as alegações a que elas se refiram. Por exemplo, se uma pessoa propuser uma ação reivindicatória aduzindo que é titular do bem porque o uso capiu, né, discutindo a propriedade porque ele é o titular, porque ele usa o capil, o fundamento de fato se baseia no pedido. O fundamento de fato em que se baseia o pedido é a propriedade decorrente do uso do capião. Se o juiz julgar improcedente o pedido, não haverá empecilho para que, tempos depois, o autor formule a mesma pretensão contra o mesmo invasor, aduzindo que agora adquiriu o bem, pois o fato que agora se sustenta é a propriedade decorrente da aquisição do bem. Assim, entende ser possível propor nova ação deduzindo o mesmo pedido. Em resumo, né, gente, o efeito preclusivo da coisa julgada, ele ocorre quando estamos falando dos mesmos fatos e fundamentos jurídicos, né, na mesma causa de pedido, tá? Então, é isso. Reivindicatória, nação discutindo a propriedade com o campeão. Eu queria ter alegado isso, aquilo, decadente. Não pode mais. Agora, se eu mudar a minha causa de pedir, olha, eu adquiri a propriedade porque eu comprei agora. Então, eu posso discuti-lo novamente. Percebam que o que vai modificar a possibilidade de quebrar a coisa julgada é quando os fatos e os fundamentos jurídicos são diferentes, que eles irão repercutir na fundamentação da decisão. O juiz não vai alegar, não vai na fundamentação falar mais sobre o uso do capião, porque não interessa.
não foi falado sobre o campeão, e sim sobre a propriedade. Vai discutir, o recibo é verdadeiro, o recibo é falso, né? Não, o recibo existe, ele é verdadeiro, não é falso, não mais sobre o tempo de posse, tá bom? Então, isso quebra, né, a coisa julgada. Quebra não, né? Porque seria uma outra ação, é a mesma parte, né? Mesma pessoa, mas com outro fundamento a ação, outra causa de pedido, certo? Porque isso também para vocês. Ó, a gente tem aí as coisas, a coisa julgada, né? As relações continuativas. Então, nessas relações continuativas, em regra, não é, tem a coisa julgada, né? Muita gente fala que não incide, incide. Mas por ser uma relação que continua no tempo, se propaga, prolonga, ela pode ser renovada e modificada, né? Então, ó, ações, né? Permanecem no tempo, não é instantânea, é duradoura, prolongada, contínua. Relações de família, alimentos. Ah, o juiz definiu alimentos. E aí? Definiu os alimentos, pronto. Então, e aí? Nunca mais pode rever? A gente sabe que não, tá? Então, são essas que podem ser modificadas ali, tá bom? Não é uma nova decisão, mas essa decisão será sobre nova situação, não é sobre aquela passada, e sim sobre uma nova, tá? Bom, a gente aí, os julgados tem bastante coisa, né? Assim, tá acabando para a gente entrar na rescisória. Os limites, né, da coisa julgada, eu falei, entre as partes que estão litigando, essa é a regra. Excepcionalmente, vai ser outra parte, né? Ou seja, contra parte que não esteja no processo, quando atinge, por exemplo, um substituto processual, e erga omnes, né? E aqueles casos em que vincula todo mundo, no caso de ações coletivas, né? Ação declaratória de inconstitucionalidade, que vai atingir todo mundo. A regra é sempre essa aqui, né? Inter partes, tá? Outra parte é uma exceção e erga omnes a gente vê em alguns casos. Já os limites, aqui o subjetivo, né? Os limites objetivos, é que a coisa julgada, né? Aqui, ó. O que, que torna indiscutível pela coisa julgada, né? É o dispositivo da decisão que torna indiscutível, né, gente? E não a fundamentação. Tanto que eu falei, se mudar a fundamentação, por causa de pedir, o juiz vai mudar a fundamentação. Mas o dispositivo da decisão é que, ali, ó, condena a pessoa a fazer, entregar, para ser pai, né? É isso que faz a conclusão ali, que é a questão principal, é o dispositivo. Então, tudo quanto seja na fundamentação, a regra que não faz coisa julgada. A fundamentação não fica indiscutível pela coisa julgada. Contudo, né, o CPC 2015, no parágrafo primeiro, permite que questão prejudicial analisada no fundamento pode fazer coisa julgada. Então, 503, ó. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Parágrafo primeiro. O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial decidida incidentalmente no processo, se. Então, ó, há uma questão prejudicial, aquela questão principal, né? Eu sempre cito lá aquela ação declaratória, né, de falsidade documental. Você pedir para ser decidido como uma questão principal, essa questão que está prejudicando, ela que fala prejudicial vai ser como uma questão principal, porque o mérito dela depende de ser analisado, né? O mérito da ação. Então, ela é uma questão que é prejudicial porque ela influencia no mérito. Então, aplique-se a questão prejudicial decidida, expressa e incidentalmente se dessa resolução depender o mérito, por isso que ela é prejudicial, a seu juízo, a seu respeito, tiver havido contraditório prévio, né? Nós aplicando o caso de revelia, o juízo tiver competência e razão da matéria e da pessoa para resolvê-lo. Então, seria uma exceção, tá? Que a regra é o dispositivo que faz coisa julgada. E o instrumento de revisão da coisa julgada, né? A gente vai tratar daqui a pouquinho da rescisória, que é o mais famoso, né? Mas temos aí a ação declaratória de ineficácia, chamada querela nullitatis insanabis, né? Vícios transrescisórios, quando a decisão foi em desfavor do réu.
ocorreu a sua revelia por falta de citação, e alguns casos aqui de cumprimento de sentença, correção de danos materiais, certo? Bom, é isso, né? É, vamos ver agora aqui sobre a coisa julgada, a gente já viu. Agora vamos falar um pouquinho da ação rescisória. Deixa eu ver aqui para vocês, ação rescisória. Que foi a última matéria, né? Que a gente vai fechar, então, a nossa esse semestre, né? Essa disciplina ali, rescisória nos artigos 966 ao 975, tá? A rescisória também, né, gente, da mesma forma que a coisa julgada, ela é um efeito da sentença, né? E ela é um instrumento de revisão da coisa julgada. Então, a coisa julgada em que é de decisão de mérito, visitada em julgado, e que é imutável, que é a regra geral, excepcionalmente, nas hipóteses do 966, que é taxativo, né? Ela pode ser modificada, revista, rescindida, né? E aí a gente tem, então, as hipóteses de cabimento da rescisória. A rescisória é um meio de impugnação de decisão judicial, constituindo uma das ações autônomas de impugnação, por meio do qual se busca a desconstituição dessa decisão. Muita gente confunde ação rescisória com recurso, mas a ação rescisória não é um recurso, né? É uma ação. E ela visa rescindir uma sentença de mérito. Ela é equivalente à revisão criminal no processo penal. Contudo, lá no processo penal não tem prazo e aqui tem prazo. Bom, quando que é cabível a ação rescisória, né? A regra é a decisão de mérito, mas a gente vai ver que tem dois casos ali que pode ser rescisória sem mérito. Mas se a decisão de mérito foi proferida por juiz prevaricação, concussão, corrupção, né? Um ato do juiz prevaricou, ele agiu em favor de terceiros, né? Corrupção. For proferido por juiz impedido ou absolutamente incompetente, eu já falei que é caso de suspeição não cabe, né? Porque a suspeição, ela, por ser muito subjetiva, ela tem que ser alegada no momento correto, ou seja, na defesa, né? Por exceção lá, na contestação. Agora, o impedimento, não, são questões mais objetivas, ligadas a parentesco. A 144 CPC, o 145 trata da suspeição, se for olhar, amigo íntimo ou inimigo das partes, recebeu dádivas. Então, como é um critério muito subjetivo, precisa ser arguído no momento correto, porque não cabe rescisória de juiz suspeito. Ah, descobriu daqui 500 anos que ele recebeu lá o dinheiro, mas, infelizmente, isso era dádiva, recebeu mesmo, provou, infelizmente não tem como. É uma questão meio que o legislador fez essa opção, eu até nem concordo muito não, mas, enfim. O juiz relativamente incompetente prejuíza para a parte, então cabe também rescisório, só do absolutamente, né? Que é uma questão de norma de ordem pública, ofensa a uma norma de ordem pública. Resultado de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da vencida, né? Então aqui, parte vencedora, né? Coagiu, ela induziu a parte vencedora, ou, são duas coisas aqui, né? Simulação ou colusão não conluio entre as partes a fim de fraudar a lei. Então, uma aqui, primeira parte, há uma coação da parte vencedora, né? Coagiu, né? Ameaçou, enfim. Eu fez uma simulação ali, colusão para fraudar a lei. Quando ofende a coisa julgada, violar manifestamente norma jurídica, né? Ofende ali diretamente um artigo do CPC, do Código Civil, enfim. Ou fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação, né? Então, tinha lá no processo criminal, agora vai ser demonstrada aí na ação. E obtiver o autor, posteriormente o trânsito em julgado, prova nova, né? Cuja existência ignorava ou não podia fazer uso, capaz de segurar pronunciamento favorável. For fundado em erro de fato, verificável no exame dos autos. Parágrafo 1º explica o que é o erro de fato, né? Quando a decisão rescindente admitir fato inexistente, não existiu fato,
e ela admitiu que tinha um fato, ou quando considerarem inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável em ambos os casos que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Esse é ponto controvertido, ele teria que ter manifestado. Mas acontece que ele não manifestou e aconteceu que aquele fato influenciou na decisão, ou ele deixou de analisar aquele fato, e, portanto, cabe a rescisório. Agora, gente, o parágrafo segundo trata aqui das hipóteses em que, embora não seja uma decisão de mérito, né, pode caber rescisória. Quando, nas hipóteses, será rescindível a decisão de mérito, nova propositura da demanda ou de admissibilidade do recurso. Essa nova propositura aqui da demanda, naquelas hipóteses 486, né, o juiz tinha sem mérito, mas ele tem lá alguns incisos que ele proíbe que a parte ingresse novamente. A perempção, por exemplo, né, é um caso. A juiz decretou perempção para evitar, né, que ele não possa discutir novamente aquilo, ele pode entrar com a rescisória, de uma decisão que não é de mérito, transitar no julgado. E também, no caso de admitir ou não um recurso, a admissibilidade é um requisito prévio feito pelo relator, uma decisão monocrática, tá? Que a gente falou lá atrás para vocês, certo? E a ação rescisória pode ter apenas um capítulo da decisão. Ó, vamos falar depois aqui de outras questões com relação ao prazo, tá? Que são esses outros aqui. Requisitos para propositura, né? Decisão de mérito, como a gente já falou. Entretanto, é possível, né, que ocorra uma decisão que não analise o mérito, que é isso que a gente acabou de falar ali. Prazo, né? Prazo para ação rescisória. A regra, né, é o 975, 2 anos contados da última decisão do processo, tá? Então, teve lá a primeira instância, sentença, segunda instância, foi, né, decisão, acordo, terceira instância, aí a partir dali conta-se esses 2 anos, tá? Agora, temos algumas exceções. No caso, parágrafo 2º do artigo 975 fala, no caso, né, se a ação rescisória tiver como fundamento o inciso sétimo, ele trata se o autor estiver posteriormente ao trânsito, tiver prova nova, né, cuja existência ignorável, que não podia fazer uso, olha que interessante, o prazo aqui passa a ser de 5 anos do conhecimento, tá? Se a ação for com base no inciso sétimo, o termo inicial será da data da descoberta da prova nova e o prazo máximo, observado o prazo máximo de 5 anos contado do trânsito julgado. Então, aí não são 2, são 5. E também naquela hipótese de simulação, colasão ou colusão das partes, o prazo começa a contar para o terceiro prejudicado e para o MP, que não interveio, a partir do momento que tem ciência. Nessa hipótese aqui do inciso 3, né? Não do dolo com a ação, mas aqui de simulação, colusão para fraudar a lei. Compra e venda para fraudar a lei, né? Foi lá, entrou com a ação, transitou em julgado. Descobre-se isso depois de um tempo. Quando descobrir, tem 2 anos. Daqui 2 anos da partir da descoberta. Então, a regra, 2 anos contado da última decisão transitada no julgado, mais 5 anos quando for prova nova, a partir do conhecimento da prova, e 2 anos contados da descoberta da fraude, que é o parágrafo terceiro do artigo 975, né? Certo? Bom, legitimidade, né? Quem foi parte no processo, a título universal singular, terceiro juridicamente interessado, MP. Aqui a gente não tem muita, problema. A procedimento aqui da rescisória, né? Então, MP, né, nas hipóteses aqui que fala, a competência, né, a rescisória, gente, ela é proposta perante o Tribunal, né, de Justiça. Por isso que muita gente a confunde com o recurso, mas ela é uma ação originária, né, do tribunal, tá? Mas então é competência para lá. E
tem que ter a petição inicial, né? O requisito de falência em sala, né? Do 319 e do 968. Acumular aqui o pedido de rescisão, se for o caso, de novo julgamento, né? Ou seja, quero rescindir, pedir para julgar novamente, em algumas hipóteses, né? Possível. E tem esse depósito de 5% sobre o valor da causa, né? Que converterá em multa se a ação for julgada por unanimidade de votos, que é inadmissível ou improcedente. Então, o requisito da rescisória é o depósito, né? De 5% do valor ali. Não vai se aplicar esse depósito ao Estado, município, Distrito Federal, também por quem tiver gratuidade de justiça, né? E também não será superior a 1.000 salários mínimos. Se a parte for condenada, né? Aqui, ou melhor, se ela for julgada a ser rescisória por unanimidade de votos, inadmissível, ou seja, não tinha requisito ou improcedente, né, vai ser convertida em multa, né? Ou seja, o autor perde esse dinheiro e vai para o réu. Tá? Então, indeferimento e tal, é isso, né? A incompetência para o tribunal julgar ou tu será intimado em emendar inicial, se o tribunal for incompetente. Aí, ó, em tese, o propositor da rescisória não impede o cumprimento da decisão, porque ela não suspende, teria que pedir, né, a suspensão da decisão. Citação e defesa, o relator vai ordenar a citação do réu, designando-lhe. Então, gente, não sei se acabou ali, o que aconteceu, deu uma sumida. Vou continuar aqui para acabar. Poxa vida, pedido musical. O julgamento da rescisória, tá? Então é isso, que prazo já vai ser citado, nunca inferior a 30 dias, e a rescisória vai ser devolvida ao relator. Agora eu fiquei na dúvida, cadê a outra, né? Parte ali da gravação. Oh, meu Deus do céu, o que será que aconteceu? E é isso, citação, defesa e o julgamento, tá? Ah, encerrar aqui, gente.